Olá, boa noite a todos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para comentar algumas movimentações que eu havia falado no último vídeo em relação ao movimento de aproximação que está havendo entre o mundo católico e o mundo ortodoxo, né? Eu no vídeo passado havia comentado sobre um encontro em Roma que ocorreu agora na metade de setembro, chamado uma reunião dos bispos greco-católicos da Europa, ou seja, os bispos católicos de rito bizantino, ou seja, os antigos ortodoxos que se juntaram à Igreja Católica lá na meados do século XVI para o XVII, certo? E aconteceram alguns encontros importantes. Um deles foi o arcebispo-chefe da Igreja Greco-Católica da Ucrânia, o Sviatoslav Shevchuk, teve um encontro com Bartolomeu, o patriarca de Constantinopla, isso em Roma, né? Então o bispo estava lá, o Sviatoslav estava para o encontro dos hierarcas católicos da Europa e o Bartolomeu foi convidado para acompanhar a parte do encontro também, se eu não estou enganado. E interessante que o Sviatoslav comentou, sugeriu para o Bartolomeu que ele criasse um grupo de trabalho, uma espécie de uma comissão que tratasse da relação específica entre o mundo ortodoxo e as igrejas greco-católicas. Já existe uma comissão da Igreja Católica Apostólica Romana com as igrejas ortodoxas no geral, quer dizer, toda a Igreja Católica e todas as ortodoxas junto. O que ele está propondo é uma comissão específica para o mundo ortodoxo e as igrejas católicas do Oriente, né? E ele ressaltou que depois da criação da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, do Patriarcado de Kiev, que levou ao rompimento dos russos com Constantinopla, porque foi Constantinopla que assinou o documento oficializando essa criação. O Sviatoslav comentou que de agora em diante, a partir desse ano, a igreja ucraniana passa a ser prioridade no movimento ecumênico na Ucrânia, né? Ou seja, porque como até aquela época a igreja, a virada desse ano, a igreja russa tinha jurisdição sobre a Ucrânia, né? Agora passa a ser o próprio patriarcado de Kiev, e isso ajuda na relação por serem duas igrejas nacionais, né? E aqui vai uma declaração extremamente irrelevante, me parece, eu não sei julgar, mas uma coisa que eu inclusive não tinha visto, deixei passar, né? Em maio, o patriarca escolhido para liderar a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, o Epifânio, ele numa entrevista no mês de maio, falou para uma televisão ucraniana que é teoricamente possível uma união da Igreja Greco-Católica Ucraniana e Ortodoxa Ucraniana numa igreja só. Opa. Isso é novidade, assim, extremamente importante e interessante, porque o Sviatoslav havia comentado isto lá em janeiro, ventilado a ideia de que se pudesse no futuro fazer uma união dos católicos e ortodoxos na Ucrânia numa igreja única, até com duas autoridades, uma na Santa Sé, o Vaticano, e outra, né, em Kiev, reconhecida pelas demais igrejas ortodoxas do mundo inteiro. E na época o Epifânio ele botou panos quentes. Não, isso é meio... Ele deu a entender que o Sviatoslav se apressou a dar esse tipo de declaração. Mas agora, nessa entrevista de maio, ele também aponta para a mesma direção. E os dois lados têm mostrado que eles têm intensificado muito o diálogo na Ucrânia e feito projetos comuns na parte de projetos, acho que na parte, não sei se é educação, mas a parte humanitária, de ajuda à população carente, enfim. E também realizados encontros públicos entre os religiosos. Voltando à questão do encontro agora de setembro, o Bartolomeu, que se encontrou com o Sviatoslav em Roma, também se encontrou com o Papa, o Francisco, e mais uma vez se discutiu a questão
da chamada sinodalidade, ou seja, da decisão em conjunto dos bispos para as questões, enfim, religiosas da igreja, canônicas, enquanto que na Santa Sé se dá a primazia à decisão e à chancela do Papa, no mundo ortodoxo se dá primazia ao conjunto dos bispos. E outra coisa importante também que aconteceu, e foi no dia 29 de junho, o Vaticano recebeu, o Papa recebeu uma delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla e deu a eles um presente surpresa. Dia 29 de junho é dia de São Pedro. E os religiosos de Constantinopla foram para lá para comemorar a data junto com o Papa, certo? Que é considerado, claro, o sucessor de Pedro na liderança do mundo cristão, ainda que os ortodoxos não reconheçam isso, mas também comemoram por ser apóstolo, enfim. E o Papa, de surpresa, sem avisar, levou eles para uma capela e lá, eu não lembro agora a capela, mas entregou para eles as relíquias de São Pedro, fragmentos de osso de São Pedro que foi descoberto na década de 40 e uma arqueóloga italiana confirmou como sendo de fato de São Pedro. E só em 68, o Papa da época, que era o Paulo VI, declarou publicamente que aquelas relíquias eram de fato de São Pedro, e que eram, enfim, essa informação era confiável, né? E no dia seguinte, a delegação surpresa entregou para o Bartolomeu I em Istambul, lá no Fanar, que é a sede do Patriarcado Ecumênico, as relíquias e claro, o patriarca ficou muito surpreso. E foi avisado por telefone antes. Ele falou assim que esse é um grande passo, muito importante, para uma unificação futura entre o mundo católico e ortodoxo. Eu não sei se o Papa se precipitou em fazer isso, porque é uma relíquia muito rara, foi só exposta uma vez em 2013, na época do Ano da Fé, o Ano da Fé que foi aberto pelo Bento XVI, depois ele renunciou e o Francisco foi eleito. Foi fechado pelo Francisco, e ele expôs essas relíquias para o público e depois nunca mais. Nem antes também nunca tinha sido expostas. E agora ele entregou para o Bartolomeu. Também não sei se tem alguma outra relíquia de São Pedro no Vaticano, talvez tenha, não sei. Então eu não sei julgar se o Papa se antecipou, enfim, exagerou entre aspas no presente, porque há aquela coisa, tudo que é de muito valor, não só material, mas no sentido da simbologia, tem que ter todo um cuidado, né? E foi uma coisa muito espontânea do Francisco fazer isso. Mas enfim, de qualquer forma, isso leva a uma confirmação de uma busca pela unidade muito firme dos dois lados, né? Como eu tenho dito, acho que desde maio para cá eu tenho acompanhado um pouco os acontecimentos dos dois mundos, como é que está a relação dos dois lados, e me parece que tem havido grande esforço mútuo de contato, no sentido até de se declarar publicamente a intenção de se fazer uma união do mundo católico e ortodoxo, que, agora puxo de novo o assunto de Fátima, no meu entender isso está por trás da ideia da mensagem de Fátima, que quando se pede a consagração da Rússia, se fala de consagração e conversão da Rússia, e eu entendo isso particularmente, talvez alguns não concordem comigo, que isso significa a fusão do mundo católico e ortodoxo numa igreja só. Mas enfim, por falar em Fátima, dia 5 de outubro agora é o primeiro sábado do mês em que nós fazemos a devoção do Imaculado Coração de Maria. Então se informe sobre isso, né? Enfim, a igreja aqui da Cristo Bom Pastor, no bairro Passo da Areia, aqui em Porto Alegre, faz essa devoção. A São Pedro, também lá no bairro Floresta, também faz a devoção dos primeiros sábados. Então vamos atrás dessa devoção do Imaculado Coração, porque isto é a base e o centro da devoção de Fátima. Isso que vai trazer a paz no mundo e, caso a Rússia não tenha sido consagrada e os efeitos não tenham sido, ou se foi, os efeitos não foram os esperados, essa devoção vai trazer de fato os efeitos de uma consagração verdadeira. Certo? Então, Deus abençoe a todos e até a próxima.